Muito bem. Agora são 10 horas e 7 minutos. Nós iremos conversar com a dona Lorena Lúcia Gens Dresch, né, que está aqui conosco. Vai falar um pouco sobre a sua vinda, né, com a família, vindo aqui para Quatro Pontes. Com certeza tem muitas passagens, muita coisa interessante para conversar com a gente, né? Dona Lorena, bom dia, tudo bom? Bom dia. Vamos dar um bom dia também para a câmera, o pessoal que está assistindo a live também, né? Bom dia. Bom dia para todo mundo. Tem que falar bem pertinho do microfone, senão os ouvintes não escutam, né? Muito bem, Dona Lorena Lúcia Gens Dresch. Em que ano a senhora veio com seus pais, com a família para Quatro Pontes? Dia 21 de agosto nós chegamos aqui às 11 horas da noite. 11 horas da noite. 11 horas da noite. E como é que a senhora tem ainda aquela visão da vinda aqui, como é que era naquele momento? Naquele momento era muito curioso, porque o Zinho já estava morando aqui no Pará. O Zinho já estava morando aqui. O Zinho já estava ali, ele veio construir a casa. Ele veio antes. Daí ele construiu a casa com o Sulzbach, o pai do Canísio e do Felipe Sulzbach, aquele velho construiu a nossa casa aqui em Quatro Pontes. E daí o Zinho já tinha uma rocinha lá, tinha batatinha já plantada. E alguma coisa para comer. Já tinha batatinha para comer, porque era cada batatinha grossa assim, coisa Dava mais bem, linda, né? Coisa mais linda. Vamos falar um pouco da viagem. Quantos dias de viagem deu essa mudança para vir para cá? Nós saímos, eu não sei se era o feriado, acho que era quinta-feira também. Nós saímos sexta-feira de lá. E daí domingo nós estávamos em Nonoai. Eu não sei se o senhor conhece lá Nonoai. Choveu. Já passei por lá. Então, até lá nós chegamos até domingo, então. E daí choveu, e daí nós dormimos lá, e daí isso de noite tinha um cheiro horrível lá. Daí tinha curtume de couro. De couro lá, e nós naquele galpão dormindo mais. Caramba. Tá, mas para chegar até Quatro Pontes, quantos dias levou? 6 dias. 6 dias no total. 6 dias. 6 dias na estrada. O que tinha mais na mudança? Tinha bicho também? Porco, vaca? Tinha cachorro, porco. Cachorro, gato? Gato não. Cachorro tinha dois. Cachorro tinha, porque a gente sabia que tinha onça ali. Daí tinha 2 cachorros e daí uma vaca que dava leite e uma novilha. Essa novilha depois serviu como boi ali de canga. Botava na carroça. Era uma novilha grande, bonita. E daí a gente trabalhava com ela na lavoura, lavrava. E arrumamos mais um boi que um tal de Sauer sofreu um acidente. E os bois caíram para baixo e um morreu e o outro não. E aquele que sobrou, o pai comprou aquela vez para pôr fazer junta com a novilha. Mas deu uma junta muito boa. Muito boa. Que legal. Muito bem. Com o que a sua família trabalhava no Rio Grande? Com agricultura também? Agricultura. Criar porco, engordar uns porcos? Nós sempre tínhamos uns 20 e poucos porcos de engorda, assim. Com aquilo a gente passava. Passava, né? De vez em quando vendia algum também para... Plantava lá cebola, batatinha, e soja, mas amuque. Tudo amuque. Tudo amuque, milho. Tá, e aqui em Quatro Pontes, quando vocês vieram, foram direto para o sítio ou vieram nesses barracão que o pessoal ia morar para ser acolhido? Fomos direto para o sítio, lá naquela casa onde que o Zinho construiu. Já tinha construído. O Zinho é um dos mais velhos, então? Ele era o mais velho. Era o mais velho. Era o mais velho, sim. Ele morava ali na linha São José, São José, mais tarde. Ele foi morar depois lá. E a senhora lembra quantas colônias de terra o seu pai... Como é que era o nome do seu pai e de sua mãe primeiro? Roberto Gens e Laura Zenzen Gens. Zenzen é um nome bem alemão. Zenzen, E quantos filhos vieram lá do Rio Grande? Fizeram quantos? Viemos entre 9. 9. O 10º nasceu então aqui. O Erno Gens nasceu aqui então. Nasceu aqui. Quatro Pontenses. Sim. Muito bem. E começaram também com plantar milho, mandioca, essas coisas para sobreviver, né? E criar porco e vaca de leite também. Para muda a gente ia, o pai ia para 10 de maio buscar muda de mandioca. De mandioca, rama de mandioca, cana e outras coisas que nem
Tudo que a gente queria plantar, batata, para ter alguma coisa, umas muda. Aí a gente sempre pegava e o pai ia lá buscar. No moinho a gente também ia para 10 de maio. No primeiro tempo não tinha moinho aqui. Moinho levava milho para fazer fubá. Milho Plantava trigo também, já naquela época ou não? Não, aqui não. Nós plantava. não. Aquele tempo, numa colônia assim, não deu para... E aonde ficava essa primeira residência de vocês aqui? Ali, sabem onde é que é o Esmaga-Sapo? Esmaga-Sapo, sim. A primeira colônia do lado. Ali do lado. Ali do lado do Esmaga-Sapo. Saí daqui para Dois Irmãos. Muito bem, e depois a senhora casou, mais tarde? Mas eu casei em 60. Em 60, né? Praticamente 9 anos depois. Aham. E quantos filhos? Eu tenho 5. 5 filhos. 5 filhos. Muito bem. Estamos conversando com a dona Lorena Lúcia Gens Dresch. Dona Lorena, assim de recordações desde igreja, escola, o que a senhora tem assim para contar? Foi na escola, mais tarde, aonde? Não, eu não fui mais. Eu só fiz os 4 anos lá, Lá no no Rio sul, Grande. lá no sul, sim. Lá eu fui os 4 anos, lá em Linha Boa Esperança eu fui na aula. Bom, Linha Boa Esperança ficava... Entre meio de Santa Helena, isso já depois pertencia para Cerro Largo. Cerro Largo, Luiz Gonzaga. Antes pertencia para Luiz Gonzaga. Primeiro tudo, para São Luís Gonzaga. São Luís Onde Gonzaga. que nós morava pertencia para São Luís Gonzaga. E o Cerro Largo era então para outro lado. E depois, eu não sei qual é que era o primeiro município, se era Cerro Largo ou São Luís Gonzaga, o primeiro município. Mas eu desconfio que era São Luís Gonzaga. provavelmente. Muito bem. Então a senhora chegou aqui com 14, 15 anos de idade? 14 anos. 14 anos de Fiz idade. em fevereiro, 14 anos, e em agosto nós chegamos aqui. E todo mundo ajudava na roça também? Todo mundo ajudava na roça. Pegava na enxada? Pegava na enxada, derrubava mato. Ajudava a derrubar mato? Mas até ajudar a derrubar mato, eu ajudei. Roçar, fazer a roçada, depois derrubar? Sim. Olha só. E as cobras eram perigosas. Tinha muita cobra? Tinha muita cobra. É? Meu Deus A senhora chegou a matar alguma cobra? Eu ajudei a matar algumas. Algumas cobras. Que Algumas tipo de cobras. cobra era? Cascavel, urutu? Cascavel, urutu. Tinha de tudo. Mas as que mais tinha era cascavel e urutu. Essas duas. Tinha mais. É a marca da região, né? Muito bem. Dona Lúcia, seus pais já faleceram já fazem alguns anos, né? Sim, a mãe faleceu em 2003. E o pai já tinha falecido muitos anos antes. Já fazia muitos anos. Eu não sei que ano que foi que ele faleceu. Bem, e daquela região, São Luís Gonzaga, vieram mais? Tem mais pessoas em Quatro Pontos que a senhora conhecia, que a senhora conheceu? Bom, que nem o Consen, o Luísio Consen. Consen. E o Brits, então, eles também depois vieram para cá. Seu Luísio Brits. O Luísio Brits. E lá de Linha Dona Otília e Linha Dona Santa Helena, vieram mais uns de lá, que nem eu não sei o sobrenome deles, mas Forpagel vieram, e Grip vieram ali para cá. Eles tudo era de lá onde que nós morava. Muito bem, aquela região de Cerro Largo também veio muita gente, tudo naquele Silmal, pertencia. Três Passos, Sim, toda de aquela tudo região que lá. era tipo. O meu marido era de São Martinho. São Martinho. Muito bem. E a senhora é parente da dona Lúcia Dresch? Ela é Lúcia minha tia. Santina? Sim, Sua prima. Minha tia. Tia? Ah, tia. Tia, ela é minha tia. Olha só. Muito bem. O que mais assim de interessante a senhora gostaria de destacar, que a senhora tem assim mais na cabeça, sobre Quatro Pontos, quando começou, quantas famílias mais ou menos tinha aqui, o que tinha aqui de comércio, tinha alguma coisa? Tinha o Empório, Empório que o Toledo. Lauro Eckstein estava. O Lauro Lauro Eckstein, Eckstein a dona cuidava Hilda. do Empório, né, dona Eles Hilda? cuidavam do Empório. E a escola, então, a escola estava ali do lado, um pouquinho para lá, do lado de lá, um pouquinho para baixo, lá do mercado Quatro Pontes. Ali era a primeira escola. Era né? a primeira escola. Lembra Nem quem sei se era escola ou se era só numa casa, isso eu não sei. A primeira professora era a Ivanilde Papen.
É isso. Uhum. Ivanilde Papen era a primeira professora nossa. Aí a Edith e o Chuque, o Marinho e o Norberto, eles foram com eles, a Terezinha foram com eles na aula ali, com ela. Muito bem. E igreja, a senhora lembra? A igreja era uma pequena igrejinha, assim, estava encostado duas caibros. Escora. Porque escora estava encostado porque estava caindo já, e mais tarde então eles construíram uma outra igreja. Igreja católica, né? E como para fazer pão, a gente não tinha tijolo para fazer pão, para fazer um forno. E daí o pai resolveu de fazer lá onde que nós ia para o rio, sabe? Era bem fundo, o rio tinha um barranco alto. E daí ele fez assim, cavocou um pouquinho para nós, ir lá para baixo no rio para lavar roupa lá. E daí ele fez aqui, vamos dizer, aqui assim no barranco, ele cavocou um tipo de um forno, mas ele preencheu com essas pedras do rio. Fez um forno. E por cima ele colocou uma chapa de fogão a lenha, fogão a lenha bem velha que a gente fazia com tijolo, sabe? Mas não deu certo. Não conseguimos fazer pão. Não dava pão que não dava porque as pedras começaram a estourar. Ah, é? As pedras estouraram tudo. Aí nós tínhamos que dar um jeito de derramar água dentro e apagar. Esfriar as pedras. E era muito, muito perigoso, isso podia dar acidente. É. Olha. E daí a gente amassava o pão e ia ali para frente. Eu fui para trás de novo. Ali embaixo, onde que era depois o moinho dos Decker, ali morava o Ferdinando Kiefer e o Antônio Unfried. Eles moravam ali e eles já tinham um forno. Daí a mãe nós não levava passeia com massa de pão, fomos lá assar, para assar lá o pão. Mas era dificuldade fazer pão. Era dificuldade, era muito dificuldade. É, lavar roupa era já difícil. E lá na água lavar roupa? Lá na água, e um dia nós estávamos lavando roupa lá, eu e a minha irmã, que mora no Rio Grande. E daí, uma hora dessas, fez um barulhinho atrás de nós, assim, e olhamos para trás. Tinha uma baita de uma cascavel dentro do rio. Dentro do rio, ela veio por cima, assim. Caramba. E nós, eles colocaram uma tapa por cima do rio para a gente poder lavar. Eles fizeram um banco para a gente lavar roupa. Roupa lá no e rio aquela mesmo. Cobra, e daí eu consegui sair, mas a minha irmã estava do outro lado, que ia lá nos Schmitz Solar. Daí ela pulou no mato. E daí, mana, ligeiro, chamar o pai, para o pai matar a cobra. E ela do outro lado no mato, lá, acarado lá nas árvorezinhas. E até que o pai veio para baixo, daí ele conseguiu matar ela. Olha, essas são histórias, né? Isso é uma história terrível, era aquilo. E onça, chegou a ver a onça, ou ouvir alguém que viu ou não? Onça não conseguia ver, só um cachorro dos nossos foi matado de onça. Foi um dia que nós levamos a vaca e a novilha pela estrada para comer pasto, porque não tinha potreiro, não tinha pasto assim. Daí a gente levava as vacas para comer no lado da estrada. Sim. E daí uma hora dessas os cachorros começaram a dar um sinal diferente, e as vacas já não queriam mais comer, já tentaram de sair. Estavam assustados, já notaram aquilo. E daí uma hora dessas os cachorros entraram no mato. E daí tinha um coqueiro lá, e o coqueiro de baixo, ela estava de certo comendo coco, a onça. E daí ela foi embora com os cachorros, e um dos cachorros não voltou mais. Daí eles foram atrás outro dia. O Seno Kiefer, ele era muito caçador naquele tempo. Daí o pai chamou uns homens ali, daí eles foram junto lá para caçar a onça.
mas não conseguiram, Não acharam. não acharam. Esse Seno Kiefer vive ainda hoje ou não? Não, ele já é muito... Ele poderia contar histórias de caçador, né? Ele podia contar muitas histórias, De aquele caçador. Seno Kiefer, porque ele veio bem cedo para Veio cá. antes pra cá. Ele veio. E quando vocês vierem em 52, quantas famílias mais ou menos já moravam aqui? Bom, eu não sei quantas famílias tinha, umas ali na vila, morando naqueles paracão. Lá embaixo, na Baixada, lá tinha umas casas, tipo hotel e coisa lá. O Feierhammer já estava aqui. Ele estava morando Schmeichel. aqui na vila. Não, o Schmeichel veio bem depois. Mais tarde. Mais tarde depois, sim. Eu acho que quem estava ali era aquele... Mas ele estava morando no mato. Aquele... Ele é meio bobinho, assim, como é que é? Iker. O Iker. O senhor se lembra O do velho Iker? Iker, sim, eu lembro. É, o Iker. Eles estavam Mas eles morando moravam lá na Souza Naves. lá para baixo, lá. Teobaldo Iker deve estar nos ouvindo, né? Teobaldo Iker, sim. Deve estar nos ouvindo. Então, e daí lá a gente ia também, às vezes em domingo, para vai Urban, eles também moraram para lá, mas eles vieram tudo depois de nós. Ah, Urbano vai também? Chegou Sim. nessa época também. Ele depois morava lá, era Dona- nosso vizinho lá. Dona Ivone, A Ivone era nossa vizinha. com certeza. Ó, é mais uma pessoa que pode contar histórias também. Né? A Ivone vai, sim, Vai, aham. ela pode. Com certeza. Muito bem. E a gente falou de caça, falou de bicho. Por exemplo, para ir na missa, ir na igreja, tinha os católicos, tinha os evangélicos, a família é católica, né? Sim. Vocês iam... quem é que era o padre na época, a senhora lembra? O primeiro padre que eu cheguei a conhecer aqui era o padre Alvísio Baumeister. Luísa Baumeister. Sim, era o primeiro padre. 55. E ele ela fez. casou nós também. Ah, ele que fez o Ele casamento. fez o casamento. Sim, ele que fez o nosso casamento. E algo mais que a senhora tem assim para contar, que a senhora lembra de alguma história interessante, algumas passagens? Uma caça que eu acho muito importante, nós depois, mais tarde, nós tínhamos um peão, ele era um Lucas. E domingo não tinha esporte nenhum, Não tinha divertimento. E daí ele até convidou para nós ir junto também, mas ele ia levar a espingarda junto, eles foram no mato, sabe, naquelas trilhas, essas picadas. Eu acho que era ali na divisa das chácaras e das colônias ali, lá para Dois Irmãos. Eles entraram ali para dentro e foram seguindo, e quando eles voltaram para voltar, aí tinham dois coisas assim paradas. Parecia dois patos, eles falaram, mas eram duas cobras, assim, uma contra a outra lá, de pé. E os dois piau, Norberto, era um piau, acho que de uns 14 ou 13 anos, nem sei que idade que ele tinha naquele tempo. E daí, o que fazer? Disse que não sei, o Alfonso, acho que era o nome do rapaz. Ele disse que eu vou tentar com a espingarda, eu vou tentar atirar, vamos ver se eu consigo, senão nós vamos fazer uma volta. Uma volta. E aí conseguiram matar as duas cobras com um tiro. Um tiro só. Com um tiro só eles conseguiram matar as duas. O Norberto não é, Norberto era piá, mas aquele Lucas, que era Lucas, o peão. que era o atirador. Ele tinha a espingarda. Bom de mira, né? Ele, mas era bom de mira mesmo, Matou aquele as duas cara, mentiras. imagina. E isso era então os divertimentos da gente, né? as histórias da gente. Só tinha para contar depois, né? Quando vinha alguém de mudança, daí a gente ia visitar eles, nem que nunca não tinha visto, não conhecia, mas a gente fez se conhecer. Atirar um foguete quando vinha uma mudança? Me contaram aí que quando vinha uma mudança, atirar um foguete e o pessoal ia tudo lá ajudar, receber, descarregar. Pode até ser isso, eu não me lembro, porque nós morávamos na colônia, aqui na vila pode ser que aconteceu isso, sim.
Sim, o pessoal conta isso. Isso pode. E havia muita união, assim, na comunidade. Muita união, muita união. O povo era unido. Meu Deus, o pessoal ia. Quando veio uma mudança, a gente ia ver quem é que era, da onde que veio. E daí assim, o pai, para pegar então as coisas, ele tinha aqui por perto não tinha tijolo para fazer um forno aquela vez. Daí não tinha tijolo ali, daí eles tinha que ir para 10 de maio, às vezes o Willy Bart, o Egon Budel, eles traziam às vezes. Mas não era certo. Assim, depois a gente conseguiu um forno, daí já foi para frente, assim, se virava. E as festas e os bailes, a senhora lembra como é que eram as festas e os bailes? Era muito bonito, muito bonito. Festas de igreja? Daí a festa de igreja que tinha, eles fizeram a churrasqueira no chão. Uma valeta. E daí eu me lembro que tinha uma festa ali, daí a gente tinha que vender fita, sabe? Opa. Vendia as fitinhas. Fita, vendia visita, quando vinha visita a gente vendia então as fitas. E a gente gostava de vender pro Egon Budel, pro Willy Bart, porque eles deram cada notona grande pra gente, e daí a gente estava muito contente quando podia entregar. Mas isso era uma arrecadação, essa fitinha era uma espécie de uma arrecadação para a festa. Para a festa, da festa, né? Era um tipo de uma fita e um cipreste. E a gente amarrava a fita um enfeitezinho. E o Willy Bart, o Quirino também, era um tal de Quirino. Ele também sempre estava ali nas festas. Mas era bonito, muito bonito as festas. Só baile não tinha naquele tempo. Depois deu, às vezes, uns bailes no hotel, lá no Feierhammer. Lá eles fizeram baile de vez em quando. Mas eram uns bailinhos só. E quando construiu uma casa, né, quando inaugurava, fazia um bailinho também. Um bailinho, né? Inaugurar fazia. A casa. O Marino tinha uma gaita, o Marino e o Dário Schuster eram os gaiteiros. Olha só. E depois saiu o salão, né? O salão do Friedrich. Salão do Friedrich, depois saiu, quando o Friedrich veio construir o salão, nossa, todo mundo ficou muito contente que ia sair um clube ali, uma associação. Clube 25 de julho. Na época não era 25, ainda era particular. Essa lá, o Friedrich era particular. O Friedrich ele tinha bastante piazada também e tinha dinheiro, de certo, porque ele conseguiu construir o salão. Ele era bem grande, esse clube que ele fez ali. E dava muitos bailes bons? Tava baile bom. A senhora lembra de alguma banda que tocavam aí? Uma orquestra, uma banda? Eu assim não me lembro. Os Montanari, os Mercenários? Eu não sei, eu acho que não, que os Montanari vieram aqui. Pode até ser que mais tarde que vieram aqui. Tinha uma de 2 irmãos, os Willems, eles tinham uma banda. Eu não sei como é que era o nome do conjunto, mas era um conjunto muito bom. Certeza. Era um conjunto muito bom. Ainda hoje, né? Os Willems ainda hoje tocam e tem os filhos, né? Que tocam também, né? Sim. Que são uma família de músicos. Eles são família de música. Muito bem, agora são 10h31. Mandar um abraço pro pessoal que está curtindo aí na live, né? Estão assistindo lá em casa também, né? O pessoal que está curtindo aqui, acompanhando a live. Um abraço para todo mundo. Pode moderar aqui também, mandar seu alô também, né? Que a gente está aqui para acompanhar também, né? E entrevistando a dona Lorena Lúcia Gentz Dresch, que chegou em 52. Que idade a senhora tem hoje? 84. 84 anos. 84 anos. Já tomou a vacina? Uma eu já tomei. Já tomou a primeira dose? Primeira dose eu tomei, mas eu acho que eu estou por chegar para fazer a segunda, né? Olha só. Então tá aí, né? A dona Lúcia Gentz. Lorena Lúcia Gentz. Lorena. Dresch, né? Tá certo. Quantos filhos a senhora tem? 5 filhos? 5 filhos. 3 moças eu tinha e 2 rapazes. Então, e agora a Andréia que faleceu, era minha filha. É a sua filha, né? Era minha filha. Muito bem. Algo mais que a senhora quer acrescentar, né? Senão a gente finaliza aqui essa entrevista, né, com a dona Lúcia.
com a dona Lorena, né? Lorena, Mais a conhecida Lúcia, por Lúcia, por senhora, Lorena. vocês que falam muito com a tia Lúcia, né? Ela é Isso, muito confunde, conversadeira, ela gosta de falar. Isso. Então, se a senhora tiver algo mais, né, senão as suas despedidas aqui para os ouvintes, né, desse nosso quadro aqui, Pioneiros em Destaque, né, sempre trazendo o apoio todo especial, né, dos nossos apoiadores aqui, que a gente destaca no nosso programa, né, sempre com muita satisfação, né, a presença dessas empresas que estão dando o respaldo e o apoio à nossa programação. Às vezes a gente se lembrar, outro dia a gente se lembrava mais, mas na hora não vem. Não vem tudo na hora, né? Quando está numa roda com os amigos, assim, aparece mais. Quando na roda, quando a gente está assim em uma turma, que um outro está... Vai lembrando. É verdade. Como nós estamos em fase de pandemia, não dá para reunir, né? Mas vários já falaram para a gente se reunir, esse grupo aí, né? Que vão ser entrevistados. Se possível, a gente vai reunir um dia desses, né? Todos eles que vieram aqui, né? Para a gente bater um papo em equipe, né? Uma turma grande, assim talvez surjam muitas ideias novas também. Verdade. Dona Lorena, muito obrigado pela sua vinda aqui, mais uma vez, né? Muito obrigada, professor. Que Deus abençoe, muita saúde, muita paz, muita alegria também. Então tá bom, muito obrigado, digo eu.